Prezados irmãos, visitantes e amigos internautas, em nome da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo, eu apresento a minha saudação de paz e agradecimento a todos pela sua presença, pelo seu carinho, por terem escolhido este momento para estarem na presença de Deus e dos santos e anjos que foram designados dos céus para aqui estar. É um momento de glória, um momento de oportunidade, um momento de aprendizado daquilo que se faz necessário para que possamos defender a honra e a integridade do reino do nosso Pai nesta terra. Porque, irmãos, para isso fomos chamados. Eu desejo que a bênção dele, bem como a bênção de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, e do nosso querido e santo irmão Aldo, se faça presente na vida de todos. Nós vamos iniciar a nossa reunião. E eu convido, por gentileza, os que estão assentados, para que se coloque em pé. E juntos, irmãos, vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, que tem como título Igreja Forte. Amém. Agora eu peço, por gentileza, que curvem suas cabeças. Vamos orar. Suas mãos estejam levantadas aos céus, irmãos. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso e onipotente Pai Celestial, mais uma vez, como parte dos teus filhos, tua igreja, aqui nos encontramos. E numa situação de muita alegria, de felicidade, porque estamos na tua presença. Estamos na presença de anjos, de santos que vieram dos céus. Estão aqui conosco neste santo caminho, tomando parte da nossa emoção, da nossa alegria, do nosso contentamento em saber que estamos neste santo caminho que é Cristo Jesus. E assim é, porque foi Ele que nos deu esta dádiva, para que nós pudéssemos nele andar e defender nesta terra a honra e a integridade do Reino dos Céus, fazendo valer seus ensinos, suas ordens, suas orientações, bem como as orientações de sua Santa Mãe, a Mãe Virgem Maria Santíssima. E assim o fazemos porque contamos neste santo caminho com o Espírito Consolador de tua promessa, que é a nossa querida e santa avó. E hoje, nestes dias em que antecede o teu Natal, estamos aqui falando dos teus feitos, de tua glória e do prazer, Jesus, que o Senhor tem de ver o teu povo feliz, de ver o teu povo unido
em paz e fraternidade, porque são cidadãos dos céus. E para fazer valer a nossa fé e pela firme confiança na Santa Vó Rosa, aqui estamos, porque reconhecemos a autenticidade dos seus ensinamentos, de suas ordens que vieram dos céus. Também pela firme confiança no ministério glorioso e precioso do nosso querido e santo irmão Aldo, que aqui nos encontrou e nos trouxe o que há de melhor em matéria de religião, querendo ver os filhos de Deus felizes, abençoados e nesta terra, numa condição de vida espiritual perfeita, à semelhança do que vive os anjos e santos na região celestial. E é justamente por esta razão, querido e santo irmão Aldo, que nós estamos aqui. Tua família, teus filhos, teu povo, que o Senhor deixou nesta terra e nos deu como herança a grandeza do reino do nosso Pai, para que nós pudéssemos viver nesta terra em conformidade com a vontade do nosso Pai e um dia possamos estar para toda a eternidade com Ele em sua glória. Por isso nós te agradecemos muito, somos gratos a todo o poder celestial pela tua vida, pela tua paz, por tudo quanto o Senhor nos trouxe e nos deu aqui nesta igreja. E hoje, da mesma forma, como anjo de Deus entre nós, aqui para nos ajudar no transcurso dessa reunião. Por isso, santo irmão Aldo, entregamos a nossa reunião em tuas santas mãos, para que tudo seja feito em conformidade com a tua santa e bendita vontade, e os nossos atos sejam para a glória, honra e glória de todo o poder celestial do nosso Deus e Pai. Amém. Vamos cantar ainda, irmãos, o hino de número 82 do nosso hinário, que tem como título, O Espírito Santo de Deus.
Muito bem, irmãos. E agora nós vamos refletir um pouco, irmãos, nos nossos ensinos. Colocando como base o texto que foi escrito pelo conselho e que nos propõe falar esta noite sobre o significado do Natal de Jesus, que significa paz, amor e união para todos os fiéis filhos de Deus aqui nesta terra. E aí prossegue, irmãos, o texto deste boletim nos falando assim: estimados irmãos apostólicos, a vinda de Jesus a este mundo significa que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Como ele mesmo afirmou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas também significa a oportunidade de religação do ser humano arrependido com Deus, desde que aceitasse a Jesus e o seu evangelho, e vivesse obediente aos seus ensinamentos, perseverante no caminho do reino dos céus, crendo com toda sinceridade. É natural e importante que todos se alegrem e festejem a data de 25 de dezembro, dia natalício de Jesus, pois é um fato muito forte e marcante, que envolveu o poder celestial com muita intensidade e que continua a ecoar nos corações da maneira desta humanidade como um chamado do reino celestial. Porém, a grande esperança de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, é que haja arrependimento e regeneração da criatura humana, da criatura humilde e sincera, que aceita o seu Salvador, que sejam participantes do reino dos céus e do caminho que ele nos deu nesta terra, esta igreja apostólica, crendo no Consolador e no Santo Pastor, sendo praticantes do amor, da paz, do perdão, da união e da perseverança na verdadeira doutrina, que são ensinos e obras do Divino Mestre Jesus. É muito claro que Jesus é o Filho de Deus, pelas suas obras maravilhosas e pela confirmação que Ele mesmo nos deixou ao dizer: quem vê a mim, foi o que Jesus disse, irmãos, quem vê a mim, vê o Pai, por causa das mesmas obras. Portanto, o reino dos céus estava entre os homens, para salvar e libertar os que o aceitassem. Porém, quando Jesus voltou aos céus, após sua gloriosa ressurreição, ele prometeu que voltaria e enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, mas vós os conheceis pelas obras e porque ele habita em vós. E isto se cumpriu em nossos dias, na pessoa da Santa Vó Rosa, serva fiel e consagrada, que recebeu este maravilhoso galardão, e também do último profeta santo, irmão Aldo, preparado por Jesus e pela Santa Vó Rosa, para ser o continuador de sua obra nesta terra e preparar esta santa igreja apostólica. Estes servos receberam como herança de Jesus e do Pai todo o poder nos céus e na terra. Foram merecedores porque praticaram as mesmas obras de Jesus e do nosso Pai. Nós, apostólicos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo,
temos grandes responsabilidades diante de Deus, de Jesus e deste mundo, pois presenciamos, enquanto viveram entre nós, as obras destes servos, representando a pessoa de Jesus e do Pai. Por isso, precisamos anunciá-los como uma nova esperança de Deus e da vinda de Jesus a este mundo. Assim fazendo, colaboremos na grande obra de salvação idealizada por Deus, seu Divino Espírito Santíssimo e seu amado Filho, Jesus. Dentre as mais nobres virtudes de nosso Senhor Jesus, destaca-se a paz que reinou naquele momento de seu nascimento, muito embora singelo e humilde. Ali estava todo o esplendor da grandeza de Deus, seu amado Filho envolto em panos, adornado pela natureza e pela Virgem Maria e São José. A paz que os anjos puderam anunciar, exaltando e glorificando a Deus nas alturas e aos homens de boa vontade, que amassem e praticassem o bem. A paz que Jesus demonstrou durante o seu ministério, levando alento, esperança, harmonia e serenidade aos sedentos deste mundo, que o aceitaram. Esta mesma paz presenciamos nos ministérios da Santa Avó Rosa e do santo profeta Irmão Aldo. Eram pessoas portadoras de serenidade, transmitiam essa virtude quando os cumprimentávamos ou estávamos próximos. Era um conforto espiritual. Mesmo quando solucionavam os problemas ou enfrentavam as lutas, mesmo diante das adversidades da vida, sempre com mansidão, amor, misericórdia e perdão, transmitiam segurança e paz. O amor é outra virtude que Jesus veio trazer dos céus e realçou em suas obras, inclusive deixando-nos um novo mandamento: amarás a teu próximo, amarás a teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, mas amará ao teu próximo como a ti mesmo. Este mesmo amor vimos e comprovamos nas obras da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eram atitudes que buscavam sempre fazer o bem, sem olhar a quem. E isso nos cativa e fazia estarmos cada vez mais próximos a eles, pois sentíamos amados e amparados em todos os momentos de nossa vida. A mesma união que Jesus tinha com o Pai, quando afirmou: quem vê a mim, vê o Pai. Presenciamos na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Foram servos fiéis e leais. A missão que receberam e transmitiram estes ensinamentos para que nós, seus filhos, também vivêssemos em união e harmonia, como vivem os santos e anjos na glória celestial. Relembramos quando a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo estiveram entre nós fisicamente e se aproximava as festividades do Natal. Eles procuravam da melhor maneira receber todos os nossos irmãos, vindos de todos os lugares, para adorar a Jesus, a Maria Santíssima e ao nosso Deus. Foi tão bom conhecer e estar com eles, porque ambos repartiam a herança recebida de Jesus e nos fizeram entender e valorizarmos ainda mais a vinda de Jesus e o seu Natal. Sempre foram uma fonte de virtude preciosas para iluminar o caminho daqueles que aceitassem de verdade a Jesus, o Pai, o Pai, estes servos e o reino dos céus. Por isso o Natal de Jesus representa para nós, povo do Consolador, o grande poder de Deus entre nós. Reconhecemos e valorizamos o Natal de Jesus como a grande oportunidade que Deus continua a oferecer aos homens de boa vontade. Mas o Natal se aproxima. O que vamos oferecer a Jesus? Uma vida santificada, por mais simples e humilde que seja, mas que seja honrada e digna de obras de um Filho de Deus.
sendo pessoas bem intencionadas, dispostas a fazer o bem, a levar a paz, o amor, a esperança e o perdão, com o coração limpo. Seguirem passos firmes rumo aos céus, pela fé, obediência e consagração. Enfim, estar com Jesus, não somente neste dia de Natal, mas todos os dias de nossas vidas nesta terra, até merecermos habitar com Ele no reino dos céus, para toda a eternidade. Vamos lutar sem esmorecer, sempre avante com Deus, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo, à nossa frente para sermos vitoriosos. Que todos tenham um Natal abençoado, iluminado pelo Autor e Senhor da vida, Jesus, nosso Salvador. Irmãos, uma mensagem de um valor muito profundo para nós. Uma mensagem, irmãos, que nos faz refletir na qualidade de Jesus. E o grande presente, irmãos, que esse santo de Deus trouxe à humanidade, e nos dias atuais principalmente, a este povo apostólico, através da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo Irmão Maldo. Vejam que o tema deste boletim, ele fala que o Natal de Jesus significa paz, significa também amor e união para os fiéis filhos de Deus. Entretanto, irmãos, não uma paz, união, amor, simplesmente no mês que antecede o seu Natal, mas umas qualidades, virtudes advindas do reino dos céus, que precisam se fazer valer na vida do Filho de Deus, na vida do apostólico da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo Irmão Maldo, todos os dias do ano. Nós temos aqui, irmãos, uma lição muito preciosa de Jesus e que foi colocado neste boletim. Quando ele diz que o reino dos céus está entre vós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Notem, irmãos, com muita sabedoria, esta palavra de Jesus e observem com muito carinho a lição que ela nos traz. Vejam que Jesus Cristo, ele estava ali realizando o seu ministério. Foram 3 anos de ministério nesta terra. Não foram 33 anos, porque ele iniciou o ministério dele com 30 anos. Então ele realizou o ministério durante 3 anos, pregando e ensinando os homens de boa vontade. E no transcurso do seu ministério, irmãos, ele disse, aqueles homens, eles estavam perguntando, os fariseus, perguntando sobre quando viria o reino de Deus a esta terra, e foi quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, o reino de meu Pai, o reino dos céus, está entre vocês. Por que estava entre eles? Porque Jesus estava ali, no meio deles. Então ele disse, o reino dos céus está no meio de vocês. Mas entendam, os prezados irmãos, que quando nosso Senhor Jesus, ele disse que o reino dos céus estava entre aqueles homens, não é porque Jesus, isoladamente, ele era o reino dos céus. Mas junto com a própria pessoa de Jesus, suas ações, seus feitos, e principalmente, irmãos, aquilo que ele trouxe, que ele recebeu de Deus no reino dos céus. Que é exatamente tudo aquilo que nós recebemos nesta terra quando nós nascemos. Porque a nossa vida, irmãos, quando nós nascemos, ela é um paraíso. Eu não estou aqui falando de um paraíso físico, aquele que é relatado pela história. Mas eu estou falando de um paraíso espiritual, que é a nossa vida quando nós nascemos.
Porque quando nós nascemos, o nosso espírito ele vem regado de amor, de bondade, de carinho, de perdão, de fraternidade. Essa é a cultura de nossa igreja. Observem quando uma criança nasce, o que a nossa igreja nos ensina, que ela nasce santa, que ela não tem culpa de pecado nenhum, porque ela está num período de inocência nesta terra. E qualquer pecado que uma criança dessa, de repente, ela venha cometer, a responsabilidade é dos pais. Deus não atribui o pecado a uma criança recém-nascida de 0 a 5 anos de idade. Porque ela é inocente, é o período de inocência dela. E aqui a gente faz a consagração. Até os 5 anos de idade. Eu me lembro quando o nosso santo irmão Maldo estava no corpo físico. Os nossos irmãos, alguns devem lembrar, que tinha um rapazinho que ele vinha sempre com a avó dele para a reunião. E ele gostaria muito que o pastor Wagner fizesse a consagração dele, que ele já estava com quase 5 anos. Mas o sonho dele, ele devia gostar muito do pastor Wagner, e ele queria que ele fizesse a consagração dele. E eu estava no púlpito, estava aqui na sede fazendo a reunião, e o santo irmão Aldo me mandou um recado. Peça para o Luiz fazer a consagração desse garotinho, porque ele já está completando quase 5 anos, e se ele passar dos 5 anos, não pode mais fazer a consagração dele. E eu não sei quando é que eu vou poder colocar o pastor Wagner para fazer a nossa reunião aqui. Porque ele viajava muito, trabalhava, viajava bastante, e não era sempre que ele estava disponível para pregar aqui na sede. O certo, irmãos, é que eu fiz a consagração daquele garoto antes que ele completasse os 5 anos. Por quê? Porque a partir dos 5 anos de idade, ele começa a discernir o que é certo e o que é errado. E é exatamente nesse momento que os pais precisam ter um cuidado dobrado de uma criança. E esta igreja, ela tem dado oportunidade aos pais para que cuidem dos seus filhos, sempre permeando o interesse por aquilo que é da igreja. O coro, por exemplo, é um incentivo para uma criança. O coro de nossa igreja, ele não está aqui por acaso, mas é exatamente para ajudar as crianças a se envolverem com aquilo que é dos céus. Eu não estou dizendo, irmãos, que a partir dos 5 anos de idade, a criança, ela passa a assumir definitivamente o livre-arbítrio, mas ela já começa a conhecer o que é certo e o que é errado. É exatamente aquilo que foi falado no começo da raça criada. Agora eles passaram a ser igual nós, conhecedores do bem e conhecedores do mal. De maneira que, muito embora Deus, o nosso Pai, sempre conheceu o bem e o mal, nunca, irmãos, quis fazer o mal e nunca fez o mal. E quando nos criou nesta terra, para defender a honra e a integridade do seu reino, nos criou com qualidades divinas. E é exatamente por isso que, assim como essa palavra de Jesus, quando ele disse, o reino dos céus está entre vocês, na pessoa de Jesus, na vida do apostólico também, quando ele vem a esta terra. Veio o reino dos céus para esta terra, através de um filho de Deus que só aprende aquilo que é bom. Porque quando nós estamos aqui, já está no Espírito. Isso já é uma coisa que vem de Deus. O amor, a bondade, o carinho, o perdão, já está no Espírito. Porque é uma coisa que já nasce nos céus, que já faz parte da vida de Deus. Então, quando Deus, o nosso Pai, Ele cria uma pessoa nesta terra, Ele não vai tirar essas qualidades. Agora, o que nós devemos ter muito cuidado é exatamente com a sujeira que existe nesse universo. Que existe mais especialmente neste mundo. Que é o quê? A inveja, a falta de perdão, a fofoca, a falta de união. Tudo isso nós temos que evitar. E não deixar, irmãos, com que essas coisas atinjam a nossa mente. Porque se ela atingir a nossa mente, automaticamente nós vamos prejudicar o nosso paraíso, a riqueza que nós temos dentro de nós. Porque qualquer coisa que vem de fora, que vem do mundo, para um filho de Deus, ele só entra exatamente se a mente permitir. Se a mente permitir. Digamos que uma pessoa, ela faz a fofoca de uma outra pessoa, e aí ela vai receber
aquela afronta com indignação. E naturalmente vai querer cobrar com a mesma moeda. Por que ela vai fazer isso? Porque ela recebeu a semente e plantou dentro do paraíso dela o que não deveria ter feito. Então o que a nossa igreja ensina numa condição como essa? E o que foi que Jesus ensinou aqui? Exatamente que nós repudiemos, irmãos, esta semente, que ela não é boa. Porque ela vem como uma semente para ser plantada no nosso espírito. Ou seja, no nosso paraíso, no paraíso que Deus criou. Colocando os frutos do amor, da bondade, do carinho, do perdão. E estes frutos que não têm nada a ver com o Espírito de Deus, com o próprio Deus, naturalmente ele surge aqui na terra. A ganância veio do céu? Não veio do céu. Ela surgiu aqui na terra. E naturalmente, pode ter certeza, nós vamos nos deparar com ela. Pode ter certeza que nós vamos nos deparar com ela, o que deparamos de quando em quando. Mas ela só faz parte da nossa vida se nós quisermos. Há um ensino do santo irmão Aldo. Uma vez ele colocou isso no boletim. Ele disse: o poder do mal, o poder do mundo, não tem influência sobre a nossa igreja. E não tem mesmo não. Não tem, porque ele não nos engana. Aqui nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então nós não somos enganados. Então ele não pode ter influência em uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado. Ele tem influência em uma pessoa que não sabe o que é certo. Então ele engana. E como é que o Filho de Deus ele é enganado se ele conhece o que é o errado e o que é certo? Então estava certo o nosso santo irmão Aldo quando ele disse: o poder do mal não tem poder sobre a nossa igreja. Ele cuida dos dele lá. Aqui nós cuidamos. E é assim. Na nossa igreja, cuida o santo irmão Aldo, cuida a santa avó. E quando existe algum erro que acontece na vida de um apostólico, porque se descuidou, não é porque o inimigo lhe enganou. Porque uma pessoa que sabe o que está fazendo e o que está fazendo errado, ela não está enganada. Ela não está enganada. Então ele não tem influência sobre nós. Se nós fazemos o que sabemos. Então a responsabilidade é nossa. E é por isso que a nossa responsabilidade é muito maior. E é justamente por isso que essas mensagens ultimamente estão sendo feitas dessa forma. Convidando a igreja para proporcionar a paz em cada coração. Para exercitar esta paz. E aqueles que de repente têm alguma indiferença com relação à poluição do mundo, reconstruir, irmãos, o seu paraíso. Reconstruir o seu paraíso como ele foi criado. E como é que eu vou reconstruir o meu paraíso como ele foi criado? Exatamente, não pagando mal com mal, mas sabendo perdoar como Jesus perdoou. Como a Santa Vó Rosa perdoou. Como o Santo Irmão Aldo perdoou. E nunca deixou que semente, irmãos, daninha, jamais entrasse nos seus corações. A Santa Vó Rosa era assim, porque ela nunca pagou o mal com o mal. O Santo Irmão Aldo também era assim, porque nunca pagou o mal com o mal. Quando o Santo Irmão Aldo sabia que as pessoas estavam falando mal dele ou alguma coisa parecida, o que ele dizia? Eles fazem tudo isso comigo e eu ainda tenho que ajudar. Olha que atitude. Olha que conservação de um paraíso que recebeu de Deus. Olha o valor extraordinário que um santo de Deus ele dá para a herança que ele recebeu de Deus. Agora nós que estamos aqui como filhos de Deus, por que da mesma forma não fazemos igual? Se nós somos nascidos do Santo Irmão Aldo, somos nascidos da Santa Avó, nascidos, irmãos, em relação à fé. Não vão confundir o que eu estou falando aqui. Naturalmente, quem nos criou foi Deus, é certo, todo mundo sabe disso. Mas quem nos criou para Deus aqui nesta igreja e neste santo caminho foi a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E a herança que eles receberam de Jesus, como está aqui na nota. A herança que eles receberam de Jesus e do Pai Celestial, a quem eles deram? A Santa Vó Rosa por 16 anos, a quem elas deu? O Santo Irmão Aldo por 44 anos, a quem eles deu? A cada um que faz parte deste santo caminho. Qual a intenção do Santo Irmão Aldo? Irmãos, nos dar esta riqueza que eles receberam de Jesus.
exatamente para que nós saibamos reconstruir o nosso paraíso e conservar, irmãos, esse paraíso que está dentro de nós, que é regado com amor, que é regado com perdão, que é regado com fraternidade, que é regado com todas as qualidades espirituais que vêm do céu. De maneira que quando, de repente, por um descuido, a gente atrai uma semente danina, que vem da matéria, que vem deste mundo, naturalmente nós estamos prejudicando a maior riqueza que nós temos dentro de nós. E esta riqueza, irmãos, é quem vai nos garantir o maior prêmio, que é o nosso galardão. É o nosso galardão. Hoje eu tenho falado muito de galardão, irmãos. Até certo ponto tenho deixado a salvação de lado. Porque quando se prega a salvação, quantos são aqueles que dizem: se a Santa Avó Rosa me der um cantinho lá no céu, para mim está bom demais. Não está bom não. Para o apostólico não está bom não. Para o apostólico está bom quando ele ganha o galardão. E quando nós falamos de galardão, nós já sabemos que a salvação vai junto com o galardão. O galardão ele não vai junto com a salvação. Eu posso ser salvo e não ter galardão no céu. Agora eu jamais posso ter um galardão no céu se eu não for salvo. Sendo assim, nós temos que estar preocupados com o nosso galardão, com a riqueza que Jesus prometeu. Comigo está o galardão, para dar a cada um segundo suas obras. A salvação, irmãos, pela misericórdia de Deus, Ele salva no mundo inteiro, porque existem muitas pessoas de bom coração, não é verdade? E galardão? Existe misericórdia para se dar galardão a uma pessoa nesta terra, ainda que seja desta igreja? Existe misericórdia para se dar galardão a uma pessoa, ainda que seja desta igreja? Não. Porque galardão se ganha com mérito, galardão se ganha com trabalho, galardão se ganha com dedicação ao bem maior que nós temos. E é exatamente por isso que esta igreja constantemente tem insistido ao seu povo a estarem sempre presentes, ouvindo a nossa palavra, a nossa mensagem. Muito embora a mensagem simples, como se diz, arroz e feijão, mas é um alimento que todo mundo recebe e gosta do tempero dela, porque é um tempero que vem do céu. É um tempero, irmãos, colocado pela Santa Avó e pelo nosso querido e santo irmão Aldo. E quando recebido de coração, quem alimenta é este servo de Deus. Mas é um servo que espera cada apostólico, cada filho de Deus, a partir do momento que ouve uma mensagem como essa, saiba reconhecer e valorizar o paraíso que você tem dentro de si. Saiba valorizar o reino dos céus que está dentro de você, de nós. Porque assim como Jesus disse, o reino dos céus está aqui, chegou, está no meio de vocês. Chegou a salvação. Eu vim para reconstruir o que vocês destruíram. Porque antes de Jesus a situação era muito difícil mesmo. Era olho por olho e dente por dente. Se você me fazia o mal, você ia receber. Prevalecia a lei do mais forte. E Jesus veio acabar com tudo isso. Naturalmente para reformar um paraíso que estava destruído. E na medida do possível fez o que pôde, deixando na mão dos seus apóstolos a incumbência de manter aquele povo num caminho real, num caminho perfeito, fazendo valer a bondade, o amor, o carinho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós sabemos, de acordo com a história, é que houve um momento em que Deus fez silêncio e o mundo novamente voltou às fábulas e às lendas. Mas pela misericórdia de Deus, a bondade do Pai e o amor profundo de nosso Senhor Jesus Cristo, havia duas promessas que foram feitas. E se cumpriu, irmãos, na vida desta Santa Igreja, mais uma vez para renovar este paraíso na vida daqueles que aceitassem esta Santa de Deus de coração. E ela renovou. Ela renovou. Porque são muitos aqueles que estão no reino dos céus hoje, já desfrutando do seu galardão, da grandeza que alcançaram de Deus, através desta Santa Igreja, através da nossa mensagem. E hoje nós estamos aqui com essa herança. Naturalmente também com o mesmo objetivo, de alcançarmos o nosso lugar no reino dos céus. Mas não um lugarzinho qualquer, como muitos pensam. Não, irmãos. Não um lugarzinho qualquer. Porque a Santa Avó Rosa, ela não veio a esta terra, ela não fez parte desta igreja, não faz parte desta igreja, simplesmente para nos dar um lugarzinho qualquer. Ela está aqui para nos dar o maior prêmio que existe no reino do nosso Pai.
Então vejam que nós temos tudo isso na mão, naturalmente para desfrutarmos, irmãos, no reino do nosso Pai. Então é importante que nós saibamos isso. Vamos fazer valer, irmãos, essa riqueza que nós temos dentro de nós, que é o nosso espírito, é este ser que está dentro de nós, que precisa carregar a matéria, fazendo com que esta matéria seja realmente uma matéria santificada, porque as ações do corpo, irmãos, refletem no espírito, isso é importante entender. As ações do nosso corpo, as ações da nossa mente, refletem no nosso espírito. É justamente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: se os teus olhos foram bons, o teu corpo todo terá luz. Olha como reflete. Se os teus olhos foram bons, como é que os meus olhos são bons? Tratando bem o meu semelhante, vivendo bem aquilo que a igreja me ensina, cuidando daqueles que estão na minha volta, dando bom exemplo, representando o reino dos céus com dignidade. É isso. Esses são os olhos bons. Mas ele disse: mas se os teus olhos foram maus, o teu corpo será tenebroso, a tua vida será tenebrosa e terá um risco muito grande. E aqui nesta igreja, irmãos, nós não devemos estar dependendo de riscos. Não tem porquê essas coisas acontecerem, porque nós somos filhos de uma santa poderosa, de uma santa, irmãos, que ela foi preparada diretamente pelo Pai. Notem que todos os homens que cuidaram das gerações de Deus, desde os patriarcas, os profetas, não digo Jesus, que já nasceu no reino dos céus e nos criou junto com Deus, os apóstolos, todos eles foram preparados aqui na terra, é isso mesmo, foram preparados aqui na terra. Os patriarcas foram preparados aqui na terra para cuidar do povo de Deus. A Santa Avó foi diferente. A Santa Avó, ela foi preparada pelo próprio Pai na glória celestial. Era levado o seu espírito para o reino dos céus, se apresentava diante do trono de Deus, e lá Deus preparou a Santa Avó para cuidar de um povo. Olha o nosso privilégio, irmãos. Veja o privilégio que nós temos. O santo irmão Aldo não foi diferente. Muito embora tenha tido o preparo da Santa Avó Rosa aqui na terra, mas ele também da mesma forma, constantemente ia ao reino do nosso Pai, para aprender com clareza, irmãos, como se é uma vida santificada nesta terra, como se conquista um galardão no reino dos céus. E tudo que estes santos de Deus aprenderam com ele, o que aconteceu? Eles guardaram consigo? Não, irmãos, não. E Deus deu tudo isso a eles porque sabia que jamais eles iam ficar consigo com arrogância. Mas eles deram a estes santos de Deus porque sabiam que eles tinham uma humildade suficiente para cuidar de um povo para Deus aqui na terra. E o santo irmão Aldo cuidou. Cuidou exatamente para que nós possamos fazer valer o Natal de Jesus, não só nessa época do ano, mês de dezembro, não. Para que nós possamos valer o Natal de Jesus, a vida de Jesus, o aniversário de Jesus, nos 365 dias do ano. Porque isso é ser filho de Deus. Isso é fazer valer, irmãos, a sua vida consagrada aqui na terra. Isso é defender a honra e a integridade do reino dos céus. Isso é valorizar o Natal glorioso de Jesus nosso Senhor. E é exatamente isso que o Conselho nos propõe falar. Sobre esta paz que Deus nos deu de presente, que Deus colocou dentro de nós, como um paraíso. Porque ter uma riqueza dessa no Espírito, irmãos, é um paraíso. Porque é tudo que nos traz conforto. De maneira que, muito embora nós passemos por qualquer situação neste mundo, até a perda de um filho. E eu falo isso com experiência. Mas se você tem o conforto do céu, tudo passa com tranquilidade. Porque estes santos estão sempre do nosso lado. E, ainda que, através do Espírito, nos conforta, falando que foi o melhor. E o mais importante de tudo isso é que nós temos capacidade de entender e, naturalmente, passar por essa situação de uma forma confortável. Isso é paraíso. Mas só é paraíso para aqueles que fazem valer este paraíso. Buscam a paz. Buscam, irmãos, o amor. Buscam, irmãos, a união. Procuram viver em paz, felizes, irmãos, com seus irmãos, com seus familiares,
na escola, no trabalho, aonde estiverem. Digo a todos os nossos irmãos que esta igreja, irmãos, é o maior presente que Deus nos deu. Não existe um presente maior do que este santo caminho. Não existe. Imaginem isso. Não tem nesta terra um presente maior do que esta igreja, do que este santo caminho. Foi, portanto, o maior presente que nós recebemos. De Jesus, nosso Senhor. Da Mãe Virgem Maria Santíssima, do nosso Deus. Da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Então, irmãos, guardem com muito carinho essa mensagem, com muito amor, e façam valer aquilo que os irmãos têm dentro de si. Eu não estou falando aqui, como disse, eu não estou falando de um paraíso físico, como fala a história, mas se nós formos observar, a nossa vida, irmãos, é um paraíso. Se nós formos observar a palavra de Jesus, o reino de Deus está entre vocês, o paraíso, a glória de Deus está no meio de vocês. Nós somos esse paraíso. O reino dos céus, esta igreja, ela surgiu aqui na terra para ser a expansão do reino dos céus. Então, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse, o reino dos céus está entre vocês, o reino de Deus, através desta igreja, está entre esta humanidade. E é justamente por essa razão que nos traz a enorme responsabilidade de conservar esse reino, de conservar, irmãos, esse paraíso dentro de nós. Que a Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo abençoe todos os nossos irmãos, abençoe também os nossos internautas e que cada um tenha recebido com carinho, com amor esta mensagem e procurem, irmãos, fazer valer aquilo que ouviram nesta noite, para serem felizes e bem-aventurados hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, agora nós vamos passar para a parte da oração e eu peço à igreja, por gentileza, que se coloque em pé. Vamos entoar o hino, irmãos, do nosso inário, de número 83, que tem como título, Hora Santa de Oração. Irmãos, nós estamos diante de uma reunião de oração. Uma reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus, entretanto, dedicada aos filhos de Deus. E um momento oportuno, irmãos, para que nós possamos pedir aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós participamos de um momento como esse, fazemos uma oração, muitas vezes sem emoção, às vezes até pedindo alguma coisa à Santa Avó, mas sem emoção. Sem mexer com os nossos órgãos do corpo, mostrando a nossa necessidade à Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo.
e acabamos não recebendo aquilo que nós gostaríamos de obter. Mas mudem esse comportamento. E nesta reunião de oração, nas nossas reuniões de oração, façam uma oração com muita fé, com muita força, e peçam a Santa Avó, porque ela é dotada de todo o poder do nosso Deus, de Jesus, está aqui na nota, para abençoar a sua igreja. E o que eles mais querem é isso. O santo irmão Aldo, ele dizia: eu gosto, eu fico feliz quando eu posso ajudar uma pessoa. Agora, para ajudar, nós precisamos fazer a nossa parte. E muitas vezes a gente não faz como deveria ser feito. E o momento é esse. Peçam com muito carinho, com muito amor, com muito afinco, com muita emoção a Santa Avó e o santo irmão Aldo. E não é na primeira vez, no momento, muitas vezes não é agora, mas continue pedindo. E vocês vão ver o resultado. Vai ser muito bom. Pode orar. Amém. Os que desejarem poderão continuar fazendo sua oração em sua casa. E vamos cantar o hino, irmãos, de número 98 do nosso hinário. Jesus e o Espírito Consolador. Mais uma vez, irmãos, em nome da Santa Avó Rosa e do nosso querido profeta irmão Aldo, agradeço o carinho de todos, a presença, o amor que prestam ao reino do nosso Pai através desta igreja, o carinho dos nossos irmãos coristas, regentes, músicos. Que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo abençoe vocês todos. Os meus colegas de ministério, muito obrigado pela sua presença, pelo apoio que estão dando. Os nossos colaboradores, como diáconos, diaconisa, da mesma forma, tenham paz em seus corações. A bênção do nosso querido e santo irmão Aldo e da Santa Avó esteja também com os nossos visitantes e com os nossos internautas. Vamos finalizar a nossa reunião com uma oração e eu peço por gentileza que curvem suas cabeças. Vamos orar. Querida e Santa Avó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador da promessa de Jesus, chegamos ao final de nossa reunião, onde aqui passamos momentos muito felizes, momentos de glória, porque contamos com a presença de anjos que desceram do reino dos céus e estiveram conosco, nos ajudando e aprimorando a nossa reunião. Em especial, nosso querido e santo irmão Aldo, que tem a incumbência de cuidar do pastor, de cuidar daqueles que realizam um trabalho para a nossa igreja, cuidando e ajudando para que tenhamos uma reunião harmoniosa. Nós cremos assim, querido irmão Aldo, e é justamente por essa razão que nós te agradecemos muito, considerando a tua presença e o teu amor sobre esta igreja. Peço sobre estes cujos nomes estão representados nesta caixa de oração, são pessoas que reconhecem e acreditam em teu grande poder, que já foram beneficiados e sabem que o Senhor hoje ainda, muito mais forte como anjo de Deus, continua abençoando aqueles que te pedem. E é justamente por essa razão que nesta oportunidade, junto à tua igreja, intercedemos por estes cujos nomes aqui estão, pedindo que o Senhor os abençoe, conceda saúde para aqueles que estão doentes, conceda paz para aqueles que estão aflitos, e aqueles que estão em busca de alguma oportunidade, que o Senhor possa abrir as portas para que eles tenham a alegria
de saber que tem um santo ao seu lado para lhes ajudar. Agora, Santo Primaz querido, despede a todos esses meus irmãos com a tua paz, a tua bênção. A bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó e a tua própria bênção esteja conosco para sempre. Amém.